Querida igreja, graça e paz, que bom me dirigir a você. Boa noite, que você tenha tido um excelente dia, um dia abençoado, um dia de descanso com sua família. Deus abençoe a sua noite. Vamos orar ao Senhor, vamos nos dirigir a Ele em oração, agradecendo pela semana, pelo dia e por esta noite, pela bênção dele sobre as nossas vidas. Onde você está, em sua casa, por gentileza, se possível, baixe sua cabeça, oremos ao Senhor. Obrigado, Pai, obrigado, Deus, louvado seja o teu nome, graças, aleluias e louvores te damos. Nós agradecemos ao Senhor pela semana, o trabalho, a saúde, o cuidado e a proteção, a bondade e a misericórdia do Senhor sempre presente em nossas vidas. Obrigado por nós estarmos nesta noite, podendo nos dirigir a Ti em louvor, em gratidão, em oração, podermos nos dirigir a Ti, Senhor, para prestarmos o culto devido ao Teu nome, a glória, o louvor e a adoração devido ao Teu nome. Obrigado, Senhor, no nome do nosso Salvador, no nome do nosso Redentor, da nossa esperança, Jesus Cristo de Nazaré, no nome dele que nós nos dirigimos a Ti em oração. Amém, amém. Vamos cantar Tu és fiel, Senhor, hino 25, vamos cantar. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos teus filhos darás. Nunca mudaste tu, nunca faltaste, tal como eras tu, sempre serás. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Flores e fruto, montanha e mares, solo, estrelas no céu a brilhar. Tudo criaste na terra e nos ares, todo o universo vem, pois te louvar. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Pleno perdão, tu dás paz, segurança. Cada momento me guias, Senhor, e no porvir, que doce esperança, desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e guarda. Tu és
Graça e paz. Que a graça e a paz de Jesus Cristo esteja no nosso lar, em nossos corações. Amém? Irei fazer agora uma leitura de uns salmos, mas antes eu gostaria de dar um aviso. Por enquanto iremos manter o culto em live por causa do decreto do governante, né? Então do nosso governador. Então a gente vai permanecer em live até que a diretoria da nossa igreja entre em contato, né, com a mudança da lei, ok? Abram as suas Bíblias em Salmos, capítulo 12, do versículo do 1 até o 8. Diz assim: Salva-nos, Senhor, já não há quem seja fiel, já não se confia em ninguém entre os homens. Cada um mente ao seu próximo, seus lábios bajuladores falam com segundas intenções. Que o Senhor corte todos os lábios bajuladores e a língua arrogante dos que dizem: venceremos graças à nossa língua, somos donos do nosso lábio. Quem é o Senhor sobre nós? Por causa da opressão do necessitado e do gemido do pobre, agora me levantarei, diz o Senhor. Eu lhes darei a segurança que tanto anseiam. As palavras do Senhor são puras, são como prata purificada num forno 7 vezes refinada. Senhor, tu nos guardarás seguros e dessa gente nos protegerás para sempre. Os ímpios andam altivos por toda parte, quando a corrupção é exaltada entre os homens. Em outras palavras, os fiéis estavam desaparecendo no meio dos homens que tinham suas vidas caracterizadas pela perversidade. O coração do homem é enganoso, por causa da corrupção, por causa do pecado. Se mantermos isso, não teremos força para combater e seremos como esses homens perversos. Então, a dica que eu quero deixar para vocês, e também serve a mim mesmo, é para que possamos manter o foco em Cristo Jesus, para que isso não nos desvie nem para a direita nem para a esquerda, mas que possamos sempre estar obedecendo e fazendo a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Amém? Vou fechar agora com uma oração. Abaixe a cabeça, fechem os olhos. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, por essa igreja, Senhor Jesus. Muito obrigado por cada membro, Pai. Muito obrigado, Senhor Jesus, porque é uma igreja, Senhor, que prega o Evangelho conforme a Tua vontade e o discernimento, Pai, do Seu Santo Espírito. Muito obrigado, Senhor Jesus, porque a Tua palavra, ela é viva. Muito obrigado, Senhor, porque é nela que buscamos mudanças, porque é ela também, ó Pai, que nos dá forças, ó Pai, para combater essa perversidade, Senhor Jesus, diariamente. Tanta corrupção, ó Pai, no mundo, Pai, tantas pessoas malvadas, querendo fazer sempre coisas, mas com segundas intenções para ganhar em cima daquele que tem menos. Deus, tenha misericórdia do Teu povo. Esteja, Senhor Jesus, ouvindo os clamores. Sabemos, ó Pai, que existem muitas pessoas, Senhor, muitas pessoas do mundo inteiro que estão necessitando da Tua graça, Senhor Jesus, da Tua misericórdia. Vá a esses corações, Senhor Jesus, fazendo conforme a Tua vontade, Pai. Assim como eu disse, porque ela é boa, perfeita e agradável. Deus, tenha misericórdia, Senhor Jesus, desses que estão perecendo, Pai, por causa dessa doença. Não deixe, Senhor Jesus, com que essas pessoas morram sem a salvação, ó Pai. Não deixe, Senhor Jesus, com que aquele pai de família deixe de levar o alimento, Pai, diário, o pão de cada dia à sua família, Pai. Esteja sustentando, esteja nos usando, esteja, Senhor Jesus, levantando esses que diz o nome, Senhor Jesus, de ser cristãos, ó Pai.
esteja incomodando os nossos corações, ó Pai, para que possamos realmente ser luz no mundo. Deus, cuide, Pai, do teu povo, cuide de cada um, Senhor Jesus. E é em teu nome que eu oro, Senhor. Amém. Querido irmão, querida irmã, mais uma vez graça e paz, boa noite. Mesmo no aconchego do seu lar, com esse sistema de distanciamento, nós queremos convidar você, quem sabe você sentado no seu sofá, com sua família, queremos convidar você a cantar conosco. Separe esse tempinho, esse tempo aí, chame sua família, reúna-se. Vamos adorar ao Senhor. Eu gostaria que você cantasse, louvasse, adorasse ao Senhor com esses cânticos, com essa música, pensando na letra, com seu jeito, com a sua maneira. Adore ao Senhor. Teu amor não falha. Vamos lá. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Se o vento é forte pro fundo do mar, tua presença vem me amparar, teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu
fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. O amor dele nunca falhou, jamais falhará, porque grande, muito grande, grandíssimo é o Senhor. Grande é o Senhor. É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. É o Senhor em que nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. É o Senhor em que nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e
agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Meu querido, minha querida, há mais de um ano que nós estamos nesse distanciamento aí, nesse sistema de distanciamento. Nós não temos nos reunido na totalidade da igreja. Por isso eu queria fazer algo diferente. Nós gostaríamos de cantar parabéns para você. Você que fez aniversário nesse mês, no mês anterior, no mês subsequente aí, queria cantar parabéns para você. Sinta-se abraçado, sinta-se abraçada pela igreja. Nosso sincero, feliz aniversário para você. Deus abençoe a sua vida. Receba com carinho, receba o nosso afeto, o nosso abraço. Deus continue abençoando a sua vida. Que essa data que você completou mais um ano aí de vida, se repita por muitos e muitos anos. Deus abençoe. Feliz aniversário. Vamos cantar parabéns para você. Parabéns para você nesta data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida, com Deus ao seu lado, um novo porvir. Que a vida lhe seja um eterno sorrir. Parabéns, querido. Deus abençoe a sua vida. Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você e sua família. Eu vou convidá-lo para abrir a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 3, nós vamos ler do 14 ao 21. E nós vamos meditar nesta noite sobre Jesus insiste com uma igreja morna. Apocalipse, capítulo 3, do 14 ao 21. Acompanhe aí na sua Bíblia esses textos da palavra de Deus. Diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não conhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonha, a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça
o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar? Pai Santo, Deus misericordioso, nós queremos humildemente pedir para que o Teu Santo Espírito nos dê discernimento, nos dê sabedoria, conhecimento sobre o texto da Tua Palavra. Fala aos nossos corações, ó Deus, e nos ensina a lição que o Senhor deseja para nós. Em nome de Jesus, amém. Queridos, certo pastor queria conhecer muito um poço, um famoso poço que ficava em um povoado no interior da Inglaterra. Aquele poço era um poço muito famoso. Era um poço que, em épocas remotas, quando houve uma escassez de água muito grande na região, as pessoas se dirigiam até aquele poço e aquele poço fervilhava de água fresca, água reluzente, água límpida, e podia saciar a sede dos moradores e daquela região. E por essas características daquele poço que sempre tinha aquelas águas tranquilas, águas de refrigério, uma menina tirava água constantemente daquele poço. E enquanto ela tirava a água, ela começou a formular na sua cabeça alguns versos, falando de como a água chegava lá do profundo e saía naquele poço para matar a sede daquela população. Os versos da menina ficaram muito famosos, muito conhecidos daquela região, e em homenagem àquela situação se colocou uma placa naquele poço dizendo, em comemoração a todo aquele fato histórico, a importância do poço e ao poema que aquela menina tinha feito. E aquele pastor, então, aquele pregador do evangelho, ele rumou para conhecer aquele poço, para descobrir aonde ficava aquele poço. E ele ficou decepcionado. O poço continuava lá no mesmo lugar, mas dentro dele já não brotava mais água nenhuma. Muito pelo contrário, estava cheio de entulho, com muito lixo, meio caído, meio quebrado. A placa em comemoração estava caída também. Aquele poço tão famoso com as suas águas que mataram a sede de tantas pessoas, já não tinha mais água nenhuma para oferecer. E quando nós começamos a olhar para esse texto e começamos a pensar na igreja de Laodiceia, nós podemos ver que esta igreja, a igreja de Laodiceia, ela se tornou morna, se conformando com o mundo que a cercava. E uma igreja assim é como um poço cujas águas secaram, virando um buraco cheio de entulho. E Jesus, nesse texto, ele quer trazer reavivamento para esta igreja que se tornou morna com o passar dos anos. Alguns aspectos de como Jesus, ele lida com uma igreja morna. A igreja de Laodiceia, ela acabou tendo algumas características daquela cidade. Uma cidade rica, uma cidade produtora de uma lã muito famosa. Uma cidade em que a água não era conhecida como uma água ruim, não potável, porque era quente. E quando Jesus começa a olhar para esta igreja, ele começa a ver algumas características da própria cidade dentro da igreja. Em primeiro lugar, no seu ilimitado conhecimento, Jesus denuncia os erros da igreja. No versículo 15, ele vai dizer assim: conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Essa igreja tinha uma filosofia, uma visão sobre si, que era uma visão deturpada. Era uma igreja que se sentia poderosa, era uma igreja que se sentia rica, era uma igreja que se sentia espiritual.
E no entanto, o Senhor Jesus, Ele vai mostrar, vocês não são quente não. Bom seria se fosse quente. Vocês também não são frios. Bom seria se fosse frio, porque assim poderia aquecer o coração de vocês. Mas vocês são mornos. Vocês são mornos. Como eu disse, existia um aqueduto naquela cidade que trazia água de uma região distante até a cidade. E pela distância que a água percorria, a água chegava na cidade morna. E Jesus usa essa característica da cidade, da água da cidade, de ser morna, para mostrar o tipo de igreja que a igreja de Laodiceia tinha se tornado. A água morna, para algumas pessoas que viviam lá, causava nojo, dava ânsia de vômito. E Jesus está dizendo para aquela igreja, eu estou com nojo de você. E isso é forte. O próprio Jesus, o Senhor da igreja, dizendo que está com nojo da sua igreja. No versículo 17, Jesus vai falar que esta igreja diz, estou rico, adquiri riquezas, não preciso de nada. Aquela igreja tinha uma visão arrogante, ela era prepotente, ela se achava sem necessidade alguma. E mais do que isso, aquela igreja tinha botado o dono da igreja para fora da igreja. Não precisamos de nada. Ainda no versículo 17, o texto vai nos mostrar que eles tinham uma visão distorcida de si mesmo. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Uma igreja que se achava rica, que se achava poderosa, tinha uma visão distorcida. E Jesus mostra isso, joga luz sobre esta igreja dizendo, você é miserável, você é pobre, você está nu. Jesus, ele começa a denunciar os erros desta igreja. Nas minhas andanças por aí eu conheci uma igreja, não vou dizer que talvez seja como a igreja de Laodiceia, mas era uma igreja muito rica, era uma igreja que todas as programações eram programações impecáveis, mas tudo o que eles faziam era apenas para eles, era apenas para eles. Uma igreja que se orgulhava de tudo o que fazia, e tudo o que fazia era muito bem feito, mas nada para dignificar o nome do Senhor Jesus, apenas para se exaltar. E eu lembro que em uma grande reunião, essa igreja ela foi chamada a atenção e ela ficou envergonhada diante de todos que estavam lá nesse lugar. Mas ela teve uma oportunidade de se humilhar e dizer, estamos errados, vamos consertar. Mas uma igreja orgulhosa não tem essa condição, não tem essa capacidade. Passados alguns meses, essa igreja pediu para ser desligada da convenção. Eles não conseguiram enxergar o seu erro, eles não conseguiram ver que naquele momento Deus estava dando oportunidade para que ela corrigisse a sua rota. Uma igreja orgulhosa não consegue entender isso. Nós temos que perguntar, irmãos, ao dono da igreja, Jesus, será que nossa visão como igreja está certa? Será que tem algo que em nós que o Senhor não está se agradando? Será que nós temos, como igreja de Diadema, como igreja local, algo que o Senhor Jesus olha para nós e diz, olha, isso eu não gosto em vocês. Isso nós precisamos aperfeiçoar. Isso nós precisamos tirar. Precisamos nos humilhar. Precisamos clamar ao dono da igreja que nos mostre qual é a sua vontade. Precisamos. Sempre precisamos.
Mas a igreja de Laodiceia foi uma igreja que colocou Jesus para fora. Não, a partir de agora aqui nós fazemos as coisas, não precisamos mais do Senhor. Segundo lugar, quando nós olhamos para esta igreja, outro aspecto que Jesus lida com a igreja de Laodiceia é no seu grande amor. Jesus avisa sobre a necessidade de restauração desta igreja morna. Através da mudança de valores, Jesus começa a dizer: olha, o que vocês têm que fazer, e isso é uma demonstração do amor de Cristo Jesus. No versículo 18, ele começa a falar: dou-lhe este conselho, compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonha, a sua vergonhosa nudez, e compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Em outras palavras, Jesus diz: volte-se para mim, eu estou do lado de fora, vocês me abandonaram, vocês me deixaram, volte-se para mim. Jesus começa a mostrar uma mudança dos valores, uma mudança de purificação moral que aquela igreja deveria ter, uma recuperação da verdadeira visão que a igreja tinha que ter e uma renovada comunhão com Ele. Certa vez eu li num livro um pastor contando de uma determinada igreja que funcionava tudo tão redondinho, tudo tão certinho, que o pastor desta igreja disse: olha, a nossa igreja funciona tão bem que o Espírito Santo pode tirar uma folga, pode tirar um tempo de viagem. Nós precisamos de restauração, nós precisamos nos humilhar. Nós precisamos buscar ao Senhor, o dono da igreja, e perguntar novamente para Ele: Senhor, restaura as nossas vidas, restaura, purifica a nossa vida, dá-nos uma nova visão daquilo que o Senhor deseja para nós como igreja, renova a sua comunhão conosco. Queridos, todas as igrejas, independente da cidade, trazem características do seu público para dentro da igreja. Eu lembro quando eu não era membro da igreja de Diadema, e quando nós íamos para esses congressos da Pioneira, da Jumap, todo mundo sabia quando a igreja de Diadema chegava, era característica da igreja, todo mundo sabia. A alegria, todo mundo queria ser amigo do pessoal de Diadema. Nós trazemos as características da cidade onde nós moramos para dentro da igreja. E isso é legal, isso é bonito. A igreja se contextualizando, mostrando que faz parte de uma comunidade viva, que entende a sua época, que entende a sua era. O problema é quando nós nos conformamos com isso e deixamos de ser uma igreja relevante, e deixamos de ser uma igreja que proclama o nome de Jesus, e começamos a nos conformar com a sociedade à nossa volta, e deixamos que o mundanismo entre para dentro da igreja. Aí é problema, aí a situação começa a ficar difícil. E Jesus convida a igreja de Laodiceia e convida a nossa igreja também nos dias atuais, de que nós precisamos de mudanças de valores, que precisamos purificar a nossa moral, que nós precisamos recuperar a nossa visão, que nós precisamos renovar a nossa comunhão com o Senhor Jesus. Como anda a sua comunhão com Jesus? E é interessante nós notarmos que a comunhão que nós temos com Jesus é a comunhão que a nossa igreja tem com o Senhor.
Sempre nós colocamos: a nossa igreja não ora, a nossa igreja não evangeliza, a igreja não assiste as pessoas carentes, a igreja precisa mais disso, mais aquilo. Nós somos a igreja. Se a igreja não ora, é porque nós não oramos. Se a igreja não evangeliza, é porque nós não evangelizamos. Nós precisamos renovar a nossa comunhão com o dono da igreja, com o Senhor da igreja. É muito triste o Senhor Jesus falar no versículo 20: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Queridos, a igreja de Laodiceia pegou o dono da igreja, colocou para o lado de fora. Jesus está batendo: se alguém abrir a porta. Irmãos, é um cúmulo. É como se alguém entrasse na sua casa, botasse você para fora e você ficasse gritando no portão que você quer entrar. É o cúmulo. No entanto, esta igreja chegou a esse ponto, de botar Jesus para fora, e mesmo assim, com um amor todo maravilhoso, Jesus continua convidando aquela igreja para ter comunhão novamente com Ele. Em terceiro lugar, Jesus, no seu justo juízo, quer poupar aquela igreja morna. Olha só o tamanho do amor do Senhor Jesus. Com tudo isso que nos revolta, de colocar Jesus para fora, Jesus quer poupar aquela igreja, porque Jesus ama aquela igreja. Ele quer poupar aquela igreja da vergonha a que pode ser exposta. No versículo 16 diz assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Jesus não quer que isso aconteça, que aquela igreja seja tirada do meio do seu corpo. Jesus quer restaurar aquela igreja, continuar com aquela igreja. No versículo 18, Jesus fala: compre de mim ouro refinado. No final ele vai falar: compre roupas brancas, vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez, compre colírio para ungir os seus olhos. Jesus quer poupar aquela igreja de um fim triste, de um fim melancólico. Jesus olha aquela igreja com amor. Jesus não quer que aquela igreja seja uma igreja fracassada. No versículo 21 ele fala: ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono. Jesus quer que a sua igreja seja uma igreja vencedora, apesar das lutas, apesar dos combates. Ele quer uma igreja que ande em vitória. E é por isso que ele olha para aquela igreja mesmo morna, e ele diz: olhem para mim, vamos fazer uma nova aliança, para que sejamos uma igreja que ande em vitória. Jesus não quer que seja uma igreja fracassada, de não receber a recompensa. No versículo 21, a nossa recompensa é sentar-se ao lado direito de Jesus lá no céu, na glória, como sua igreja, como sua noiva. E Jesus não quer que a sua igreja perca essa oportunidade, perca esta vitória. Jesus quer ver a sua igreja uma igreja vencedora, uma igreja que anda com a cabeça erguida, que todos reconhecem como sendo a verdadeira noiva do Cordeiro. Mas, irmãos, é necessário que a igreja mude, é necessário que a igreja tenha uma nova postura. Ele quer poupar a sua igreja, e ele utiliza de todos os artifícios para que essa igreja se volte a ele.
Quem sabe, esses momentos em que nós vivemos de pandemia, não são os momentos em que o Senhor Jesus está usando para que a sua igreja retorne a ter comunhão com Ele? Quem sabe não são os momentos em que Deus está usando para que nós tenhamos uma nova visão, para que nós possamos renovar a nossa aliança, o nosso pacto com Ele? Eu escutei de um pastor que disse assim que o melhor dessa pandemia foi o fato de ele ter novamente restabelecido a sua vida de comunhão com Deus, de devocional com Deus, a sua vida de oração, a sua vida de leitura da palavra. Deus está falando conosco, Deus está batendo a porta. O Senhor Jesus está batendo a porta da sua igreja, falando através dessa pandemia, falando através de tantos outros problemas e dificuldades à sua igreja, para que a igreja volte os seus olhos novamente para o dono da igreja, para que essa igreja não seja uma igreja fracassada, para que essa igreja não seja derrotada, humilhada, mas que possa andar em vitória, com a cabeça erguida, como a igreja de Jesus deve ser. Concluindo, irmãos, Deus ele pode reavivar uma igreja morta. Ele pode. A história dos muitos reavivamentos é a evidência de que a igreja pode se arrepender dos seus pecados. Mas começa comigo, começa com você, esse arrependimento. Como é que anda o poço da sua vida? Lembre-se, se nós queremos que a nossa igreja seja um poço de águas cristalinas, de águas que trazem refrigério à vida de muitas pessoas, antes esse poço tem que ser aberto na minha vida, na sua vida. Como vai o poço de águas da sua vida? Não adianta apontar para a igreja e dizer que a igreja é isso ou aquilo, se eu não estou sendo isso ou aquilo. O avivamento da nossa igreja começa primeiramente nas nossas vidas, no nosso momento diário com Deus, na nossa busca por esse Deus tão maravilhoso. Eu lembro de Davi, que diz: como a corça suspira pelas águas, assim, Senhor, suspiro eu. Você tem suspirado por Deus? Você tem desejado estar na presença dEle? Você tem desejado estar na presença desse Jesus que bate a porta, que quer entrar, que quer cear com você? Como anda a sua vida com Deus? Como anda o seu poço? Que você possa meditar nisso. E se a sua vida não anda bem com Deus, Deus está te dando uma oportunidade para você novamente olhar para Ele, fazer as suas alianças, renovar a sua comunhão com Ele. Ele está esperando por você, Ele quer você. Ele está ansioso para ceiar com você, a mesa já está posta. Só falta você chegar para esse banquete maravilhoso com o Senhor Jesus. Que Deus possa nos abençoar. Nós vamos orar mais uma vez. Pai Santo, Deus querido, nós te louvamos, Senhor Deus, pela Tua palavra, que é uma palavra dura, mas ao mesmo tempo é uma palavra de amor. O Senhor simplesmente não deixa passar batido uma igreja que não está envolvida contigo, não está ligada ao Senhor. Mas o Senhor nos confronta hoje com a Tua palavra, para sabermos como estamos, para avaliarmos a nossa vida diante de Ti. Pai querido, que o Senhor possa falar aos nossos corações, às nossas vidas,
Que o Teu Santo Espírito possa apontar em nós o que está errado, o que precisa melhorar, para que sejamos não uma igreja morna, mas uma igreja quente, uma igreja espiritual, uma igreja que busca intimidade com o Senhor, que sentiu esse prazer que Davi também tinha de Te buscar, de estar na Tua presença. Ah, Deus, é isso que nós como igreja queremos sentir, esse prazer de estar na Tua presença, de Te buscar, de suspirar por Ti. Que o Senhor venha transformar o coração da nossa igreja, venha transformar os nossos corações, para que possamos cada dia mais viver vidas que honrem e glorifiquem o Teu nome. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Amém.